Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. A pandemia do Covid-19 colocou em evidência diversos profissionais da saúde. Um deles é o fisioterapeuta, que neste momento está tendo um papel muito importante desde o início do tratamento até o final, a recuperação, o pós-Covid. Por isso, nós vamos falar sobre isso no programa, como a fisioterapia tem ajudado e de que forma os pacientes que contraíram Covid-19. Por isso, eu recebo hoje a fisioterapeuta Júlia Marchioli, que está atuando na linha de frente e vai falar para a gente sobre essa rotina e como a fisioterapia está atuando. Júlia, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. É uma alegria enorme trazer você para a gente compartilhar a sua experiência. Olá, Jaqueline. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero contribuir, né, com maiores conhecimentos, sempre é importante para a gente, né, ainda mais nessa etapa. Sim, verdade. E a fisioterapia tomou uma proporção muito grande, está ocupando um papel de destaque neste momento, né, Júlia? Como é que está sendo, de uma forma geral, para a gente começar a nossa entrevista, a rotina de vocês? O que mudou? Como é que vocês receberam, estão lidando com tudo isso? Porque a Covid é uma doença que atinge o trato respiratório e vocês podem ajudar muito. Sim, exatamente. Nossa rotina, ela acabou, a rotina da equipe multiprofissional, ela mudou, virou de cabeça para baixo, né? Chegou uma situação em que, não que a gente não estivesse preparado para isso, porque a gente já lida com situações graves, né? Na área hospitalar, né? Na área intensivista, já tem situações graves. Mas essa condição do Covid, ela veio para acrescentar uma gravidade um pouco maior. Então, a nossa situação ela teve que ser modificada e isso fez com que, por um lado positivo, não que a doença em si ela é toda negativa, né? Ela tem essa questão preocupante, prejudica as pessoas, né? Então, vendo um lado que acaba sendo positivo é que a gente consegue lidar com a doença e as demais situações graves de uma maneira mais peculiar. Então, essa doença entrou dentro do hospital, digamos assim, para que a gente pudesse se aprimorar, estudar, pesquisar, contribuiu com essa questão, né, da valorização da pesquisa, ou mesmo, como você disse, né, de profissionais como a fisioterapia, no meu caso, não que antes não fosse valorizada, mas dá um destaque um pouco maior por ser uma situação mais, que acaba sendo mais agravante no momento. Né? Nós estamos lidando com a pandemia. E isso não acontece sempre. Então, nós temos que nos modificar e tentar buscar nos melhorar, tanto na prática, quanto no estudo e na pesquisa, para poder desenvolver um bom trabalho para os pacientes, né? Para ajudar na melhora dos pacientes como um todo e no trabalho em equipe também. Isso fortalece a equipe. Como você mesmo disse, né, Júlia, é a pandemia, quer dizer, vocês estão atuando com volume de atendimento, né, quer dizer, intensificado, e também com algo novo. Então, realmente deve estar sendo um desafio muito grande para vocês. E o governo federal fez um chamamento, né, de diversos profissionais, inclusive para fisioterapeuta, o Brasil Conte Comigo. Como que vocês receberam isso? E qual a área específica ou áreas específicas da fisioterapia que estão mais atuando nesse momento? Nós recebemos através do nosso conselho, né, do COFITO, a solicitação por e-mail, pelas redes sociais, né? Houve uma comunicação, uma divulgação dessa chamada e foram solicitados todos os profissionais da fisioterapia, independente da área no início, né? Como eu disse anteriormente, como a gente foi pego, entre aspas, de surpresa por essa pandemia, então os profissionais de saúde, em si, independente da área, eles acabaram sendo solicitados, né, mas voluntariamente. Não houve uma obrigação da parte do governo federal, porém, os órgãos, né, os conselhos, eles sugeriram que os profissionais se disponibilizassem para auxiliar. Né? Então, houve um treinamento, teve todo um preparo antes para os profissionais que quisessem se
voluntariar para o auxílio. Mas na parte hospitalar, por exemplo, que é onde eu atuo, eles dão preferência para profissionais, né, para atuar nessa área, na linha de frente, para profissionais que já têm esse costume, que já é especialista na área intensivista, área cardiorrespiratória, ou até mesmo na área neurológica, na área de ortopedia, que trabalham no hospital, né? Então, eles dão essa preferência para esses profissionais especializados. Porém, não descartando as demais áreas, né? Por exemplo, uma área que é muito importante para antes do desenvolvimento de qualquer doença, qualquer comorbidade, a área da fisioterapia, uma das mais importantes, é a fisioterapia na saúde da família, que acaba gerando a promoção e a prevenção de saúde, né? Através de palestras, de educação em saúde, né? Com desenvolvimento de campanhas, mesmo nos atendimentos, né? Domiciliares também. Então, a campanha de prevenção também é tão importante quanto o tratamento. Por isso que as áreas da fisioterapia, as mais importantes seriam todas. Só que específico para o hospital são áreas relacionadas ao intensivismo. Sim. Júlia, e o fisioterapeuta no hospital, ele atende pacientes com Covid e sem Covid num plantão? Ou não? Tem que ser só Covid? Quando, por exemplo, eu estou na área, no setor do Covid, eu tendo a permanecer no setor do Covid, para evitar a contaminação mesmo dentro do hospital. Por mais que a gente use a paramentação específica, a chance de contágio ela é grande mesmo entre os setores. Porque mesmo com algumas comorbidades, paciente que apresente alguma comorbidade, que esteja numa UTI geral, vamos supor, que existem vários tipos de acometimentos no paciente, mas que não tenham o COVID, você acaba transmitindo, por isso que tem o uso de equipamentos individuais. Então, dentro de uma UTI que não tem específico COVID, vamos supor, você precisa ter os equipamentos individuais que permanecem naquele setor. Então, já tinha essa individualização. Porém, com a chegada do Covid, os setores foram bem mais divididos. Então, quem atende no setor do Covid permanece no setor do Covid para evitar a disseminação da doença. Você falou da paramentação, ela é bem específica, como é que vocês estão usando? É por muito tempo? Quanto dura esse plantão de atendimento de vocês? E essa paramentação, como é que está sendo? É algo que tem que trazer segurança para vocês e também para os pacientes, como você disse. Isso, exatamente, Jaqueline. Nós utilizamos os EPIs, que seriam os equipamentos de proteções individuais. Quando a gente vai atender, independente do paciente estar no mesmo quarto, o ideal é trocar esses equipamentos, né? Essa vestimenta para proteger tanto a gente, tanto o profissional, quanto o próprio paciente. Como eu te falei, os setores são individualizados, mas mesmo dentro de cada setor, para cada paciente, precisa de equipamentos específicos para aquilo. Vamos supor que eu esteja num quarto com 2 pacientes. Nesses 2 pacientes, eu vou utilizar para cada um 2 pares de luva no setor do Covid, né? Para a gente ter uma proteção extra. Então, são 2 camadas, né, de luva. Quando a gente precisa fazer algum procedimento que seja invasivo, por exemplo, como uma aspiração traqueal, ou mesmo quando a gente participa de intubação, procedimento de intubação, a gente tem tanto a luva comum quanto a luva estéril. Então, a gente utiliza alguns equipamentos específicos. Mudou a nossa rotina por conta dessa redobrada atenção, né? A gente já utilizava os EPIs, porém agora a gente tem que utilizar digamos assim, um extra, como, por exemplo, o uso da máscara. Agora ela é obrigatória em N95 no setor do Covid. Então, demais setores, a gente utilizava a máscara comum. Hoje a gente acaba utilizando a N95 juntamente com a Face Shield, que seria aquela máscara, aquela viseira transparente, né? Ou óculos de proteção individual. Depende dos setores, depende dos procedimentos que a gente vai realizar. Mas em todos os quartos, em todos os pacientes, a gente utiliza as luvas, o capote, que seria aquele avental que coloca por cima da roupa. Dentro das UTIs, dentro dos isolamentos, a gente utiliza uma vestimenta própria do hospital.
Então, já estamos orientados, já tira a roupa de casa. Quando entra dentro do hospital, a gente coloca o uniforme e por cima desse uniforme a gente coloca o capote. Todo sistematizado para evitar contaminação, como eu falei, tanto da gente quanto dos pacientes. Então, a cada paciente a gente realiza essa troca, cada quarto tem o seu capote, cada paciente a gente utiliza um equipamento. Todos os equipamentos individuais dos pacientes, por exemplo, kit de aspiração, gases, são estéreis. Então, eles vêm individualmente. Né? E, por exemplo, se algum setor não tiver, como no caso da fisioterapia e dos técnicos de enfermagem, também que realizam a aspiração, a gente utiliza o aspirador, né? Que é como se fosse um cilindro ou acoplado na parede. Depende, normalmente nas UTIs são acoplados, né? Mas a gente utiliza a extensão de lápis para auxiliar na aspiração individual. Cada paciente tem o seu. E quando a gente tem que usar o cilindro de aspiração, a gente higieniza ele antes de passar para o outro paciente. Sim, correto, entendi. Nossa, é todo um processo metódico e com muita segurança. Ô, Júlia, quais são as atribuições do fisioterapeuta no momento inicial de entrada do paciente com Covid no ambiente hospitalar? Bom, a gente participa de todo o procedimento, né? O fisioterapeuta está atuando em relação ao Covid e as demais doenças também graves desde do UPA. Então, desde a porta de entrada, onde o paciente vai chegar para informar que está passando mal, que não está se sentindo bem, que está com sintomas específicos do Covid, vamos dizer, né? Não está bem, quando entra na primeira consulta, digamos assim, na lupa, o fisioterapeuta ele está presente. Então, existe os profissionais de fisioterapia, eles também atuam na porta de entrada. Porque caso o paciente já chegue numa situação mais grave, também a gente tem que avaliar ele nessas condições. Tanto ele no estágio inicial, quanto já no estágio mais grave. Então, desde o UPA até o atendimento domiciliar, o fisioterapeuta realiza a avaliação do paciente junto com a equipe, né? Então, a equipe multiprofissional, ela é muito importante desde a avaliação até a reabilitação do paciente. Essa equipe multiprofissional conta com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos, enfermagem, técnicos de enfermagem, entre outras áreas, que depende do que cada paciente vai necessitar. Mas a equipe multi, ela é muito importante desde a avaliação até a reabilitação, como eu já disse, né? E nos casos, por exemplo, de como a gente chega para avaliar o paciente, vai depender desse estado que ele está. Então, o paciente chegou mais grave, no caso onde eu atuo, que é na área hospitalar. O paciente, normalmente, quando chega da unidade de pronto atendimento, vai depender do grau de dificuldade respiratória que ele apresente, a gente vai fazer uma avaliação. Tem paciente que já chega entubado, então aí é outro tipo de avaliação que a gente faz, né? Mas tudo isso junto com a equipe. Sim, a função de vocês é manter a função pulmonar nesse primeiro momento, quer dizer, é o grande objetivo da fisioterapia? Isso, inicialmente sim. As comorbidades que o COVID gera no paciente, ela não se limita ao pulmão. Então, ela acaba atingindo as outras partes do nosso corpo. Coração, rim, musculatura, todo o nosso sistema interligado e, independente da enfermidade, ela acaba sendo comprometido como um todo, o paciente. Mas, inicialmente, a gente tem a avaliação e a atuação em relação à parte pulmonar, porque é onde se localiza o foco do COVID inicialmente, né? Então, o paciente ele vai começar a apresentar os primeiros sintomas são respiratórios, e é onde a gente vai entrar com o tratamento inicial, né? Vai trabalhar essa parte. E, posteriormente, a gente vai verificando. Por isso é importante a avaliação, ela não é feita só um dia, a avaliação ela é diária. Então, a gente vai observar as características do paciente, mas com o foco inicial no pulmão, né, no que ele apresenta de disfunção pulmonar. Júlia, e o que causa a dificuldade em respirar? Porque essa doença é a falta de ar, a dificuldade, é o sinal de alerta, é um dos sintomas, também a falta
de olfato, da gustação. O que causa tudo isso? Explica um pouquinho para a gente como é que essa doença ela age no nosso corpo. Eu vou tentar fazer bem resumido, porque é digamos assim, uma explicação longa e complexa. Complexa, perdão. O nosso sistema respiratório, ele tem múltiplas funções, né? Ele não é só entra e sai ar. Ele faz troca gasosa, ele trabalha com expansibilidade, com redução. Então, vamos pensar numa função fisiológica, né? Natural da respiração. Uma função que faz que o indivíduo está normal. Quando a gente respira, a gente nem presta muita atenção na nossa respiração, se for ver, né? A gente tem um padrão respiratório, a gente tem uma capacidade pulmonar, dependendo, por exemplo, se eu sou um indivíduo fumante, eu tenho uma capacidade pulmonar reduzida ou não, dependendo do tempo de tabagismo, não só o tabagismo também, né, mas outras condições, ou de um indivíduo que não fuma, vamos supor. Né? Então, cada indivíduo vai ter uma capacidade pulmonar específica. Dentro dessa capacidade, nós vamos ter essas trocas gasosas. Então, quando o ar entra, a gente faz um esforço. Então, vamos pensar. Lembra, não é só entrar e sair o ar. Seria mais fácil, né? Quando a gente puxa o ar para dentro, quando a gente vai inalar o ar, nós temos que fazer nosso corpo faz um esforço para esse ar poder entrar dentro do nosso pulmão, porque o nosso pulmão ele é dividido em algumas partes, né, como a traqueia, o brônquio, os bronquíolos e os alvéolos. A troca gasosa ela é realizada nos alvéolos, então o ar tem que chegar, passar pelo canal, né, por essa parte, desde a traqueia, para chegar lá no alvéolo. É um caminho longo para ser percorrido. Então, e esse movimento necessita de função de contração muscular e a função da mecânica respiratória como um todo. As costelas protegem a caixa torácica. Dentro dessa caixa torácica fica o órgão pulmonar. As costelas elas vão fazer um movimento que a gente chama de alça de balde. Elas vão se abrir, né? Se estender para fora no movimento de inspiração. Para quê? Para abrir o pulmão. A gente tem que pensar no pulmão como uma bexiga. Essa bexiga ela tem que ser insuflada, certo? Para ela ficar cheia. Nosso pulmão também. Ele é um órgão elástico. Então a gente tem essa condição de comparar com uma bexiga. Quando a gente enche a bexiga de ar, ela se expande. Por isso as costelas que estão protegendo, elas vão se expandir também. Quem faz a função de expansão das costelas são os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Então é todo um mecanismo, né? E para a gente esvaziar, né, para soltar o ar, para esvaziar essa bexiga, não existe a força, quando em condição natural, da musculatura agindo. Então, a gente chama de expiração passiva. A costela retorna ao seu lugar natural, assim como o pulmão, ele não colaba por conta de propriedades específicas do alvéolo. Então, a gente tem essa função dessa bexiga grande, que é o pulmão, que vai estender e vai retornar. Isso em condições normais. Agora, vamos pensar num paciente que está com um comprometimento, por exemplo, com o COVID. O COVID ele é um agente estranho para o nosso corpo. Quando ele entra no nosso corpo, assim como qualquer coisa, poeira, alguma coisa que a gente ingere, que, entre aspas, desce pelo buraco errado, né? Que não vai para a faringe, vai para a traqueia. Então, entra no pulmão. É um agente estranho para o nosso corpo. Quando tem entrada de agente estranho no nosso corpo, no nosso organismo, seja em qualquer órgão, qualquer parte dele, nosso corpo vai ativar células de defesa. Essas células de defesa geram um processo de inflamação. Não que o nosso corpo faça isso para nos prejudicar, pelo contrário, o corpo é tão inteligente que ele acaba tentando nos ajudar. Mas, às vezes, dependendo de como for, como no caso do COVID, essa entrada ela é tão prejudicial que por ser rápida, por ser ter uma capacidade de separação de células muito alta, muito elevada. Por isso que ela é uma doença que acaba prejudicando rápido o paciente. Então, esse corpo estranho entrou no nosso organismo e acabou se multiplicando muito rápido, prejudica muito o nosso sistema
imune, e acaba, e quando o sistema imune também está baixo, é pior ainda, né? Porque aí entra o agente patógeno e acaba prejudicando além daquilo que a gente poderia suportar. Então, o nosso corpo tem que trabalhar para poder tirar esse organismo, né? Nosso pulmão, ele tem uma via única. Ele entra, o ar entra dentro dele e ele sai pela mesma via. Então, para entrar vai ser difícil com esse agente, né? Pelo foco inflamatório. Vamos pensar que na inflamação você tem acúmulo de líquido. Imagine uma mangueira entupida. Como que sai a água? É difícil de sair, né? Aquela mangueira de jardim, onde entra folha. Você imagina que para a água sair, ela tem que fazer uma pressão muito maior, além do que ela consegue. É isso que acontece tanto com o nosso pulmão, quanto o nosso coração e os demais órgãos. A pressão que ela vai exercer, que o nosso corpo vai exercer para expulsar esse agente, ela é muito maior do que naturalmente ela seria. Né? Então, o que causa essa dificuldade para respirar é justamente a entrada desse patógeno, o processo inflamatório e essa dificuldade para trocar o ar e para poder expelir, tanto para inspirar quanto para expirar. Sim, Júlia, muito boa a explicação, clara, simples. Agora a gente percebe a diferença mesmo dessa falta de ar que agrava com o Covid. E essa inflamação nos pulmões leva rapidamente à falência respiratória, então por isso é importante a fisioterapia. A fisioterapia tem instrumentos para frear isso, controlar isso, tentar recuperar o paciente. Com certeza. Nós trabalhamos com a questão da mobilidade, né? Fisioterapia e movimento são Exercícios, tem separados. exercícios da fisioterapia ou só equipamentos como o respirador? O que é o respirador? Eu vou tentar exemplificar também, porque é um processo complexo, né? Vou tentar resumir. Mas, assim, os exercícios, eles existem para auxiliar o paciente que não tem a força muscular ou a força mecânica necessária para expelir esse componente patógeno. Então, quando a gente vai trabalhar com um paciente que já está acamado, vamos supor, ou mesmo na fase inicial, ele está com essa dificuldade para respirar, que já está começando o processo inflamatório, nós temos alguns tipos de exercícios que facilitam o paciente a acalmar, literalmente, essa condição, junto, claro, com medicamentos, com posições, posicionamento é muito ideal. Eu vou falar um pouco da ventilação mecânica e vou explicar um dos posicionamentos mais adequados desde antes do paciente ser entubado. E vou explicar o porquê também. Vamos falar um pouquinho sobre o ventilador mecânico. Pelo contrário de que muitas pessoas pensam que estar entubado é ruim, não tirem da cabeça, não é ruim. Claro que o procedimento é difícil, o tempo de internação acaba sendo mais longo, não é legal ficar com um tubo na nossa boca. Mas é um procedimento seguro, porque a ventilação invasiva, né, que trabalha com o ventilador, trabalha pelo ventilador mecânico, ela vai ajudar o nosso pulmão a fazer a função mais natural possível. Então, a atuação do ventilador mecânico ele vai dar um conforto para o paciente. O paciente está com dificuldade respiratória, ele não consegue, mesmo com a oferta de oxigênio, ele não consegue suprir a necessidade que necessita, ele acaba prejudicando o sistema como um todo. O ventilador ele entra nessa parte para poder auxiliar o paciente, dar conforto para o pulmão dele. E assim poder retornar a um estado mais natural, mais fisiológico. Conforme o ventilador atua, conforme a gente regula, né? Porque você não vai simplesmente colocar um tubo na boca, jogar um tanto de ar lá, acabou. Não. Lembra que eu falei, tem toda uma mecânica no nosso pulmão. Né? Ele não é simplesmente entra o ar e sai o ar. Não, tem toda uma propriedade. Então, pelo ventilador, nós conseguimos ajustar para tentar ficar o mais natural possível, para tentar deixar o pulmão do paciente o mais natural possível. Então, conforme o paciente, infelizmente, piora a situação, uma das tomadas de decisão é a intubação para gerar conforto e melhoria para o pulmão desse paciente. Né? Vamos ventilar com segurança o pulmão, não é simplesmente jogar ar, certo? Uma das posições, como eu falei, né, existem exercícios e posicionamentos adequados, além de outras situações de proteção, né, de melhora, como
a entrada de medicamentos, né, a avaliação mesmo diária do paciente. Mas um fator que está sendo muito importante é a posição de prona, ou a posição de barriga virada para baixo. Desde o início, desde quando o paciente está lá no UPA, começou a apresentar os primeiros sinais, tanto o fisioterapeuta quanto o médico, o enfermeiro, toda a equipe vai orientar o paciente a pronar. O que é o pronar? É você deitar com a sua barriga apoiada em uma superfície reta, uma superfície estável, de preferência o colchão, que é confortável, certo? É de bruços. Isso, de bruços. De bruços. Deita barriga para baixo. Isso, exatamente. Por quê? Você vai dar o apoio para o seu abdominal. Lembra que eu falei da caixa torácica, né? Ela tem as costelas, tem a própria caixa, tem a parte pulmonar dentro, e nós temos acoplado a essa caixa torácica o diafragma. O diafragma é o principal músculo respiratório. Por quê? Na inspiração, ele vai exercer uma função, ele vai rebaixar para poder entrar o ar, né? Então ele contrai e rebaixa. E quando a gente vai soltar o ar, o diafragma, ele dobra a cúpula. Vamos imaginar uma casinha de sapo. Sabe aqueles cogumelos? Aquela tampinha do cogumelo é o formato do diafragma. Quando o diafragma faz o movimento de subida e descida, ele está trabalhando na ventilação. Então, ele está contraindo e está relaxando. Quando ele dificulta, quando tem um processo inflamatório, quando dificulta a contração dele, ele não faz o movimento completo nem para cima nem para baixo. E isso restringe a capacidade pulmonar do paciente. O que dá o apoio para esse músculo trabalhar um pouco melhor é o abdominal. Tanto que quando a gente vai na academia, né, e o instrutor fala assim, vamos trabalhar esse abdominal, ele tem razão, por mais que doa, é importante a gente trabalhar e deixar a musculatura fortalecida, porque o abdômen, ele é a região onde vai dar estabilidade tanto para o pulmão, tanto para essa cúpula, né, para o diafragma, tanto para as nossas costas, para a nossa região de quadril, do nosso, é o nosso centro primário de estabilidade, é o abdominal. O abdominal estando estável, independente de a gente ter ele distendido ou não, ele estando acoplado, ele auxilia na contração do diafragma. Então, esse diafragma ele acaba melhorando a contratividade, né? Melhora a função dele e ajuda a melhorar a ventilação. Então, tem diversos benefícios. Se eu fosse ficar aqui a falar, sei lá, acho que 1 hora da posição prona aqui. Mas, para resumir, o apoio abdominal auxilia na melhora da ventilação. Não, é muito boa a sua explicação sobre essa posição prona, porque a gente vê fotos de pacientes de bruços que ficam aí. Quanto tempo fica? Para a gente entender o porquê disso, porque é até meio apavorante quando a gente vê, né? Mas a gente não sabe o benefício. Exatamente. A posição prona, no protocolo, o protocolo que a maioria dos hospitais utilizam, é entre 10 e 16 horas. Uma posição dessa, né, com maior parte do tempo, o paciente consegue ficar melhor para ele. Mas a gente, vamos pensar, a gente na mesma posição durante muito tempo acaba prejudicando outras partes do nosso corpo, outros sistemas, como, por exemplo, pele, alguns órgãos também, gerando úlceras de pressão. A úlcera de pressão é importante a gente se atentar tanto na posição prona quanto qualquer outra posição que o paciente esteja, principalmente no hospital, mas pacientes acamados também. Não acho que é porque o paciente está acamado que ele não vai ter úlcera de pressão, não. Pelo contrário, paciente acamado e ainda mais pós-internação, ele precisa de mudança de decúbito a cada 2 horas. Um paciente que está pronado, está nessa posição, ele precisa mudar a posição dos braços, da cabeça principalmente. A gente utiliza, para pronar o paciente, coxins, que são, como que eu posso dizer? Que são... Meu Deus, fugiu a palavra, desculpa. Esses coxins são amontoados de edredom com lençol para não machucar o paciente. Tipo, né? Uma almofadinha, um colchãozinho. Isso, exatamente, né? A gente utiliza edredom ou mesmo existem travesseiros específicos para isso, que a gente coloca um lençol por cima para não esquentar e nem machucar o paciente, né? Nós colocamos na região torácica aqui em cima, para deixar a cabeça dele apoiada aqui em região frontal ou nas laterais, né? A gente tenta preservar sempre
a região cervical e mesmo coluna torácica e lombar também a gente preserva. Então, um coxinha aqui na região torácica, nessa parte aqui, perdão, nessa parte aqui em cima, e a gente coloca um coxinho na região pélvica, justamente, lembra da proteção da coluna como um todo, né? Nós vamos colocar também para evitar escara e para gerar um apoio abdominal. O mais importante é o apoio abdominal. Só que se a gente deixa o paciente completamente reto, na mesma posição, por mais de 10 horas, por mais de 16 horas, lembra, a escara, ela vai acontecer. Mas, Júlia, você pode perguntar, mas, Júlia, o paciente está lá, mesmo com o coxinho, mesmo com esses apoios, ele não pode tirar uma escara? Sim, ele pode. Por isso, a atuação da equipe é importante nesse aspecto, de acompanhar o paciente, fazer as mudanças de decúbito. Claro, a gente não tem como mudar ele para lateral, né? A gente tem que permanecer com ele pronado. Aí acaba sendo um risco, né? Mas existe risco-benefício. Você não vai manter o paciente lá 25 horas, 30 horas, acaba sendo muito. Então, dentro dessas 10 horas, a gente tem a higienização, a mudança de decúbito dos membros, né? Muda o posicionamento do coxinho nas pernas, muda o posicionamento do coxinho na cabeça é um coxinho redondo, para poder liberar a região dos olhos, do nariz e da boca. Então, tem todo um procedimento que a gente faz para o paciente ficar confortável, mas que também mantém ele nessa posição para melhora. Sim. Júlia, e vocês estão lidando com pacientes medicados, com sedativos, com bloqueadores, porque não pode se movimentar, bloqueadores musculares. E como é que é lidar com esse amplo atendimento ao paciente? Sim, na avaliação que a gente faz, nós vemos o paciente como um todo, inclusive nessa parte, né? O paciente que está entubado, ele precisa estar sedado, né? Pensa, você acordar com um tubo na boca não é confortável, né? Mesmo para o ventilador acoplar e fazer a função de proteção e ventilação. Então, o paciente ele precisa estar no estado de sedação suficiente. Então, a sedação ela não pode passar do limite, né? Então, tem um nível de sedação. Existem contas, fórmulas específicas para isso, para que cada paciente tenha um nível de sedação. Os bloqueadores musculares para poder o pulmão poder fazer a expansão e a retração dele sem que ocorra fechamento, né, que ocorra o colapso desse pulmão. Então, precisa desse bloqueador para a musculatura ser exercida pelo próprio ventilador. Então, nós estamos pensando no bloqueador para o paciente proteger o pulmão, né, para a ação ser somente do ventilador, nesse caso, e também pensando na musculatura como um todo. Você precisa do paciente relaxado, principalmente em relação à mandíbula, para ele não morder a língua, para ele não morder o tubo. Você precisa do paciente nesse estado para ele poder se preservar. Então, sedação e bloqueio muscular é para preservação do paciente. Só que níveis de funções, nível de musculatura, de tendão, de órgão, de tendões, de ligamentos, isso prejudica muito o paciente. Um paciente que é internado por muito tempo com níveis de sedações, às vezes, muito altos, a perda muscular dele é enorme. Mesmo o paciente que tenha uma sedação mais baixa, ele perde muita musculatura, função, perde proteção. A proteção articular, por exemplo, que é muito importante para a gente se manter em pé e ativar a nossa musculatura como um todo, ela é prejudicada. Pensa, você está deitado num estado em que você não consegue se movimentar. O nosso corpo foi feito para movimentar. Por isso que os pacientes saem na cadeira de rodas e por muito tempo ficam com aquela fraqueza muscular. Exatamente. O paciente, para recuperar, quando ele, por exemplo, ele fica entubado, sedado, e ele sai dessa condição, primeiro tem todo um procedimento antes, né? Ele não vai, a gente não desliga o aparelho e tira o tubo, acabou. Não, antes disso, a gente tem que retornar à função da musculatura respiratória primeiro, e trabalhando aos poucos para o paciente voltando a respirar sozinho. Isso demora um tempo, é bem lento. Tem pacientes que são mais resistentes, vai depender da condição muscular. Cada corpo é um corpo, cada resposta é uma resposta. Não tem como você englobar. Você não tem como dizer que mesmo o paciente A é igual ao B. Não, pelo contrário.
paciente A pode responder lentamente e o B mais rápido, mas todos eles vão precisar desse processo de reabilitação, desse acompanhamento com o profissional da fisioterapia, o profissional do movimento, para poder recuperar as funções. O nosso corpo, né, ele não foi feito para ficar parado, ele precisa reforçar a musculatura diariamente por conta dessa perda. Então, por isso, a reabilitação domiciliar é muito importante, ela é de fundamental importância para o paciente que ficou internado. Não adianta falar, nossa, sair do hospital, tô ótimo, tô respirando, tô andando mais ou menos, mas vou andar, não. Pelo contrário, quanto mais o paciente se esforçar depois para se recuperar, aí ele tem condições de melhorar, se fortalecer e viver uma vida como antes ou até melhor. Júlia, já se sabe sequelas permanentes ou temporárias e como a fisioterapia, você acabou de falar, né, pode ajudar e é necessária no pós-Covid, depois de sair do hospital, recebeu alta, não quer dizer que foi curado totalmente, está tudo certo, tem as sequelas da própria doença, de todo o tratamento. Já se sabe se tem permanente, temporária, ou por quanto tempo, e de que forma a fisioterapia pode ajudar? Sim, a gente acompanha os pacientes, né, desde o início, como eu disse, e dentro do hospital a gente atua já com exercícios. Quando o paciente não está entubado, quando o paciente está entubado e após a intubação. Nós vamos trabalhar a musculatura dele de diversas formas, ativa ou passiva, né, ou assistida, que é quando o paciente faz e a gente auxilia. Eu vou voltar um pouquinho para o hospital. Quando o paciente, por exemplo, está entubado, está sedado, e tem esse estado que não consegue se movimentar, nós vamos fazer a função da movimentação para ele. Então, a atuação do fisioterapeuta com a mobilização passiva é importante, porque a gente vai trabalhar com alongamento, com repetição de movimento, mesmo que o paciente não faça, isso a gente já trabalha e já começa a preparar o corpo dele para quando ele sair do tubo, quando ele sair desse estado de sedação, ele consiga retornar melhor. Trabalhar com movimentação ajuda na circulação, ajuda na redução de edema, na melhora da circulação sanguínea, como já disse, e na melhora da função pulmonar. Né? Já que o foco é pulmonar, nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão. Por quê? Sequelas, elas ficam. Já existe sim. Infelizmente, a gente observa que cada vez mais os pacientes acabam apresentando comorbidades após a alta hospitalar, após o Covid, com a confirmação do Covid. Paciente que realiza fisioterapia hospitalar tem uma melhora significante após, mesmo com essas comorbidades. Então, a atuação da fisioterapia inicia-se aí, na mobilização passiva, no alongamento passivo, que a gente ajuda o paciente e facilita para ele o movimento. Conforme ele vai despertando, né, ele realiza o desmame, que é aquela preparação do pulmão dele para voltar ao estado de respiração independente. A gente trabalha com isso, trabalha a mobilização da caixa torácica, então tem movimentos específicos para isso, movimento com os membros. Então a gente vai tentando auxiliar o paciente, aí já vem uma atuação mais assistida, onde o paciente tenta fazer o movimento e a gente auxilia caso ele tenha dificuldade. Então, vamos pensar nessa progressão. Saímos do passivo e fomos para o assistido. Quando o paciente começa a conseguir fazer ativo, onde ele faz o movimento, isso já é um ganho muito grande. Só que aí agora a gente pode pensar nas sequelas que ficam. Por exemplo, a maioria dos pacientes que têm alta hospitalar apresentam fraqueza muscular específica, não, principalmente membros inferiores. Não que membro superior, né, que são os braços, ele não tenha fraqueza, vai ter, porque tem perda muscular. Mas em membro inferior, para andar, nas pernas para andar, é onde a dificuldade é maior apresentada. Então, o paciente ele tem essa dificuldade para realizar os movimentos, principalmente com as pernas, né? Com o tronco o abdominal está flácido, né? Às vezes o paciente tem perda de peso e isso resulta numa perda muscular, né? Grande, significativa. Então, para ele sustentar todo o peso do corpo em pé, ele tem essa dificuldade. Lembra que eu falei do abdominal, né? Para a gente estar com o nosso tronco protegido, nossa via aérea protegida, o abdominal precisa estar forte. Não falo trincado, mas eu falo forte, resistente.
O paciente internado, ele tem perda de musculatura abdominal também, né? Vai ter como um todo, vai ter essa perda muscular como um todo. Então, para ele sustentar o próprio peso é difícil, como fala, é trabalhoso, por isso a reabilitação é tão importante para isso, né? Conforme ele vai apresentando a melhora, a gente vai deixando ele mais ativo, trabalhando mais sozinho, mas precisa manter o acompanhamento. Como eu disse, né, uma das principais comorbidades é a fraqueza muscular com principal perda nos membros inferiores, ou nas pernas, né? Pernas, tronco e abdominal. Porém, no braço também tem. Uma comorbidade que apresenta em alguns pacientes é lesão de plexo. Nós temos o nosso sistema nervoso que tem as ramificações. Nessas ramificações, elas passam nos nossos membros. Essas ramificações de nervos são o que auxilia a realizar um movimento. Vai ativar, o cérebro ativa, né, a função de movimento e através dessas ramificações, desses nervos, vai falar lá para o músculo, ó, tem que trabalhar, né? Então, ele é o nosso canal de comunicação. Quando tem essa lesão de plexo, que alguma alteração que sofreu esses nervos, eles foram comprimidos ou até foram rompidos, o que acontece? Tem perda de função da musculatura, né? Nem só fraqueza, é a perda da função. Então, o braço fica caído, não consegue elevar o ombro sozinho, a gente tem que ajudar. Quer dizer, nem se quiser, não consegue fazer um movimento. Exatamente. Então, ele tem essa dificuldade porque os nervos, esse canal de comunicação, ele foi interrompido ou foi prejudicado. Então, o que acontece com o processo de reabilitação desse paciente? Ele vai ser passivo ainda, mesmo após a alta. Daí são outros mecanismos que a gente utiliza, né, para trabalhar. Tem eletroestimulação, outros componentes da fisioterapia, como exercícios específicos de sensibilidade. A TO entra muito nessa parte, né, a terapia ocupacional. Ela entra nessa questão de reabilitação de movimentos finos que o paciente perde também, e mesmo os grossos, né, junto com a fisioterapia. É interessante esse trabalho multi, né? A terapia ocupacional acaba sendo próxima da fisioterapia por isso, por trabalhar com reabilitação de movimento muscular, tendíneo, entre outros aspectos, mas ela trabalha também com a questão da coordenação. Então, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional trabalha na reabilitação de lesão de plexo. Não que é uma comorbidade que acaba acontecendo com muitas pessoas, mas algumas apresentam. Vamos supor, o paciente ficou muito tempo empronado. Quando o paciente está pronado, ele está de barriga para baixo, né? Aquela questão de ventral, né? Está ali. Ele fica com os braços, tem que ficar ao longo do corpo, mas algumas vezes fica nessa posição. Não sei se dá para ver. Ele fica com o braço levantado. Conforme, por exemplo, você deixa o paciente com o braço mais aqui, ele pode lesionar, pode comprimir. Imagina você dormindo em cima do braço, ou com o braço erguido. A hora que você vai levantar, ele fica, né, com aquela sensação de formigamento. É isso que acontece com a lesão do plexo, perdão. Só que um pouquinho mais complexo e mais agravante, certo? Sim. Júlia, qual o aprendizado que você tira, a mensagem que você deixa para as pessoas que enfrentaram, estão enfrentando, familiares, essa doença tão grave que a gente está tendo de conviver? A mensagem e também essa questão psicológica do paciente, como é importante, porque vocês estão lidando com seres humanos, qual é a importância da gente tentar manter a tranquilidade neste momento do tratamento? Bom, a questão da saúde mental ela é de extrema importância. Né? Eu não tenho tanta propriedade para dizer, né, como um profissional da área da saúde mental, porém o que a gente observa no nosso dia a dia é a questão da ansiedade, do não saber o que vai acontecer. Se nem nós, profissionais da saúde, temos tanta certeza daquilo que está acontecendo, imagina para o paciente, né? Claro que agora, nessa fase, a gente já tem maiores informações, né? As pesquisas estão sendo mais elaboradas, né? A gente já tem um conhecimento mais de base. Então, assim, a gente já consegue passar essa segurança um pouco maior para o paciente. Claro que a gente vai passar a segurança para ele, independente do momento, né? Porque essa é a nossa função, é deixar com que o paciente se sinta bem nas nossas mãos. Mas vamos pensar no indivíduo que foi internado, que às vezes demora para sair um exame, está longe da família. Essa questão, ou a família mesmo, longe desse paciente, sem saber o que está acontecendo direito.
isso prejudica muito a nossa saúde mental e acaba reduzindo a nossa imunidade. Então, saúde mental é totalmente interligada à imunidade fisiológica, né? Então, com essa questão do apoio psicológico para o paciente, é de extrema importância na reabilitação dele. Todos os profissionais são importantes, mas nós vamos trabalhar. Se a gente for trabalhar a saúde mental, a gente ganha além. Vou dar um exemplo alguns pacientes que apresentaram quadros de ansiedade antes da intubação. Um paciente que não sabia o que estava acontecendo, foi informado que ia ser intubado. Você imagina aquela situação para ele, né? Estou dando exemplos assim aleatórios. Claro que o paciente ele é informado antes de ser intubado, tem todo um protocolo, né? Todo um sistema que ele vai ser esclarecido do que está acontecendo, o quadro dele é esclarecido a todo momento, mas pensa você comigo, você está internado, você espera melhorar, você espera sair dali, você não quer ser intubado. E você já tem aquela ansiedade, né? Às vezes uma pessoa que tem uma ansiedade de base, que já é uma pessoa ansiosa, né? Que já tem uma pessoa que às vezes tem síndrome do pânico ou tem alguma outra tipo de alteração psicossocial, Sim, psicológica. psicológica. Então, você imagina isso para um paciente que recebe a informação que precisa ser intubado. A gente vai explicar o porquê, mas na cabeça dele, ele precisa de suporte psicológico para ele poder tentar acalmar. Muitos pacientes que foram intubados quando estavam tendo crise, mesmo tendo crise de ansiedade, né, porque o paciente é sedado, a gente acompanha ele, mas tem pacientes que ficam muito agitados, mesmo assim, então são doses maiores de sedação, mais medicamento para tomar, isso acaba prejudicando o paciente, né? Por isso o suporte é tão importante. E o suporte para os familiares. O paciente está grave, está complicado, ele precisa de assistência, mas imagina você, que está esperando a notícia do seu familiar, não sabe o que está acontecendo, você sabe que ele vai ser intubado, como fica a sua cabeça? Fica mil, você não sabe o que pensar. Quando entra na gente, né, quando está acontecendo na nossa família, com a gente, é diferente de você dar conselho para uma outra pessoa. É diferente de você acompanhar essa questão vendo de fora. Quando está acontecendo de dentro, é diferente, a gente vê diferente. Então, quando nós profissionais, nós vamos lidar com a família, essa abordagem com o familiar ou com o paciente, a gente tenta pensar como se fosse com a gente. O que eu falaria para um familiar meu? O que eu falaria para mim se eu fosse paciente, né? Eu, como profissional, como que eu vou lidar com isso? A gente tenta, claro, ser realista o máximo que o paciente precisa, ele necessita ter todas as informações esclarecidas que é o corpo dele, é isso que ele precisa de esclarecimento, conhecimento do que vai acontecer, assim como a família, mas ele precisa do suporte, isso a gente chama de atendimento humanizado, é você ver o paciente como um próximo, como um irmão, como um familiar, e não somente como um número. O paciente do leito X, paciente do leito Y. É fácil falar assim, né? Fácil falar, o paciente está entubado lá naquele quarto. Não, o paciente é o amor de alguém. Essa frase é clássica, mas ela é muito importante. Então, a gente lida com isso necessitando do suporte psicológico, que é de extrema importância, né? Não só a parte física, mas a psicológica também. Júlia, eu quero agora compartilhar com os nossos telespectadores a Júlia Marchioli, que é fisioterapeuta. Ela também é poeta. A Júlia ama letras, as palavras, e ela escreve poesias lindíssimas. E ela escreveu um poema para a gente, especialmente para esse programa, referente a esse momento atual que a gente está vivendo. Júlia, então eu gostaria que você lesse o seu poema para a gente. Sim, com certeza. É um poema que eu fiz baseando nos momentos que a gente tem, né? Disso tudo que eu falei, mais um pouco do meu dia a dia. Eu fiz uma série de poemas chamado O Corpo Fala. Então, eu fiz um compilado de poemas e poesias, né? Onde eu acabo tentando expressar em algumas palavras mais líricas aquela sensação, tanto do que eu vejo com os pacientes, tanto do que nós profissionais sentimos, né? Eu vou ler um deles para vocês. Esse é referente a um dos pacientes, né? Um paciente, não um específico, mas alguns que eu convivi.
Adentrou meus sistemas, reduziu meus parâmetros, mobilizou meu balanço hídrico, comprometeu minhas câmaras. Não distingo sons, odores, suores e sabores. Não consigo, ao menos, acompanhar minhas dores. Minhas pupilas dilatadas mal reagem às luzes e às cores. Mas mantenho-me firme, mesmo diante de tantos agressores. Lâminas, acessos, seringas e punções. Observava os dedos envoltos em panos brancos, sentia a face recoberta de vazões, sem que pudesse, ao menos, expressar quaisquer emoções. Enquanto isso, o peito arfava em busca de um remédio santo, que aliviasse a sensação inexplicável de tormenta, de choro, de pranto. Um dilúvio que escorria sem emitir sons, apenas pelos cantos. Rogo aos céus, portanto, silenciosamente, para que meu corpo não padeça, sem que antes minha alma, até então negligente, com isso tudo se fortaleça. É isso. Ai, Júlia, que lindo! Emocionante, não tem como não se emocionar com esse seu poema, traduzindo tanto esse momento dos pacientes e o que vocês estão vendo, e a gente aqui de fora. Obrigada pela entrevista, obrigada pelo poema. Finalizo com aquela frase, né? Todo paciente é o amor de alguém, e também essa força que o seu poema nos traz. Ser tratada por um fisioterapeuta tão competente, com tantos conhecimentos como você e tantos outros que estão aí na linha de frente, a gente só pode agradecer, e ainda com esse plus de ser poeta. Ai, que lindo! Obrigada, você é um coração, um amor, um doce, minha linda. Continue abençoando o trabalho de vocês, obrigada em nome, eu tenho certeza que todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento tá agradecendo e orando por vocês, que vocês continuem tendo força, fé, trazendo muito conhecimento e ajudando todas as pessoas que estão enfrentando essa doença nesse momento. Obrigada. Eu que agradeço muito, muito pela oportunidade. Primeiro estar, né, com você, mesmo longe, mas de coração perto. Agradeço por toda a oportunidade sempre e quero deixar aqui minha mensagem para cada familiar, cada paciente, mesmo que sejam pacientes que já tiveram alta, a gente não desistam mesmo, porque isso, com certeza, isso vai passar. Claro, está diminuindo, mas a gente precisa se preservar, precisa se cuidar, não só porque estou lá na linha de frente, mas por sermos seres humanos, né? Por sermos próximos uns dos outros. E para a gente pensar nesse próximo como um todo, né? Não somente como alguém do lado. Então, agradeço muito pela oportunidade de estar agregando conhecimento. Queria falar mais, mas, né? A gente grava outros programas. Vamos marcar mais. Com certeza. Sim. E é isso aí, eu agradeço muito, muito mesmo. E se você quiser conhecer a Júlia Poeta, né? Os poemas, ela tem no Instagram, o De Repente Júlia. Isso, né? Na página, é isso mesmo. E aí você vai conhecer todo o trabalho, esse outro lado da Júlia fisioterapeuta. Obrigada, beijo. Bem, e a você que nos acompanha no Saúde em Foco, gostou do programa? Bem, eu não tenho nem o que falar. A gente teve uma super explicação sobre a fisioterapia, a recuperação, como ela pode ajudar o paciente com Covid, e também aí esse final gostoso, leve da nossa poesia. A gente precisa ter poesia, leveza em nossa vida. Quer assistir novamente esse programa? A gente está no YouTube, no nosso canal TV Câmara Rio Preto, é só procurar. Aí tem a playlist Saúde em Foco. Se inscreve no nosso canal. Quando tiver programa novo, você fica sabendo. Deixe o seu joinha, pode deixar seu comentário, ok? Bem, obrigada por sua atenção, o seu carinho e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!